Abra sua Bíblia, você que trouxe um exemplar da Bíblia, em Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, a partir do versículo 37. E nós vamos solicitar a participação da igreja na leitura. Vamos ler. Eu vou ler um versículo, os irmãos leem outro, e nós vamos estender a leitura até o versículo de número 41. Quem encontrou, diga amém. Amém. Versículo 37. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto. Igreja, 38. E disseram-lhe, dentre a multidão, alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. Versículo 40. Quando iam chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Versículo 41, toda a igreja no tempo 1. Eu digo 1. Chorou sobre ela. Em nossa primeira plenária, nós tomamos como ponto de partida Atos capítulo 8, o ministério de Felipe em Samaria, depois da dispersão dos crentes com a perseguição de Jerusalém. E nós pegamos ali o versículo 8, Atos 8:8. O texto diz: e havia grande alegria naquela cidade. E nessa plenária nós iremos nos utilizar desta parte do texto, aonde Lucas registra dizendo: e quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Na oficina que nós participamos, nós citamos uma palavra-chave, a palavra compaixão, combustível necessário. Interessante que nós, seres humanos, a gente tem essa capacidade, e essa capacidade ela não é exclusiva do nosso reduto denominacional. Os mendigos, eles conseguem captar compaixão. As pessoas segregados, aqueles que você vai abordar, por mais que eles não admitam, mas essas pessoas percebem que há uma compaixão no teu olhar, nos teus lábios. E se a gente não tem, eu também fiz uso dessa frase que vou usar agora, ali com os irmãos da oficina, a frase de uma psicóloga cristã muito conhecida no Brasil, Marisa Lobo. Ela diz: se você se propõe a ajudar as pessoas, a tratar as pessoas, verifique se você não precisa se tratar antes. Às vezes nós gostamos de público, gostamos de se apresentar, gostamos de oratória, e às vezes corremos o risco de pregarmos sem compaixão. E a gente precisa ter compaixão. Você já chorou pela sua família? Você já chorou pelo seu bairro? Você chora pela sua cidade? O nosso mestre, olhando para a cidade, chorou sobre ela. Eu quero citar de início, tratando de missões urbanas, ainda no aspecto geral, de uma forma geral. Nós apresentamos aqui um conceito na primeira plenária, nós vamos ampliar aqui agora a visão. O ministério de Jesus, ele era um ministério tridimensional. Primeiro, ele possuía um relacionamento com o Pai. Segundo, ele possuía um relacionamento com os discípulos. Você já viu gente tão santa, que não gosta dos seus semelhantes, que gera até medo quando chega? Tem alguns santos que os outros irmãos já avisam: olha, tem cuidado, que aquela irmã ali, meu Deus, aquilo ali é santo demais. E às vezes eu me pergunto: o que ele está fazendo na terra? Já devia ter morrido, né? E existem pessoas com tanta santidade que
é uma santidade que dá medo. Vocês já viram pessoas com tanta santidade? E eu espero que vocês estejam considerando todas as aspas possíveis antes aqui, né? E depois da palavra santidade. Porque biblicamente, quanto mais santo você é, mais manejo você vai ter com gente. Quando a notícia de morte chegou na casa de Daniel, você já leu isso na Bíblia, Arioque chega lá com a notícia de morte. Qual era a notícia? Notícia de morte. O que nós faríamos chegando em nossa casa uma notícia de morte? Que Deus nos livre disso. Mas como nós reagiríamos? Daniel, a Bíblia diz que ele reagiu e ele falou, tem duas palavrinhas lá: avisada e prudentemente. Na versão Almeida Revista e Corrigida, Daniel respondeu avisada e prudentemente. Estava na mira da morte, mas ele teve inteligência emocional, ele teve gestão das suas emoções, e ele se dirige ao mensageiro da morte, por nome Arioque, e a Bíblia nos informa que ele tratou aquele agente, aquele comunicador, de forma avisada e prudentemente. Em outras palavras, com gentileza, com educação, pensando no que ia dizer. E ele conseguiu que os magos daquele país não conseguiram, que era tempo. Eles pediram tempo e não ganharam tempo. E Daniel pediu tempo e ganhou tempo. E o que ele fez no tempo que ele conseguiu? Ele foi orar. Chamou os seus amigos, porque amigo de verdade não fala do seu amigo, amigo de verdade ora pelo seu amigo. E ele montou ali uma estratégia de oração, e eles começaram a orar: Sadraque, Mesaque, Abednego, né? Ananias, Misael e Azarias. Senhor, revela o sonho do rei para Daniel, entra com socorro em nosso favor. E a Bíblia diz que Deus revelou o sonho e a sua interpretação a Daniel. Mas perceba que às vezes a gente foca só no milagre, só no sobrenatural. Mas tudo que é sobrenatural hoje começa no natural, irmão. Começa aqui no natural. E Daniel, no seu natural, ele abordou Arioque prudente e avisadamente. Na oficina ali, eu até perguntei quanto tempo o irmão tinha de crente, que eu já estava me afastando dele. Ele contou que uma pessoa abordou ele quando ele não era crente. Cadê ele, irmão? Com todo respeito, que ele é tão cuidadoso com ele, está ali. Olha, irmão, sou seu amigo, viu? E ele estava jogando sinuca, e ele disse que deu vontade de quebrar o taco de sinuca na cabeça da pessoa que estava evangelizando ele, pela forma que a pessoa abordou. Irmão, fica tranquilo, você não precisa se afastar dele não, porque ele já está com 10 anos de crente. Amém? Toma a santa ceia. Me deram boas recomendações dele, ninguém fale mal dele, pelo amor de Deus. Glória a Jesus, o pastor dele está aqui. É glória. Então, às vezes nos falta esse tato. Às vezes nos falta esse tato. Jesus se relacionava bem com os discípulos. As pessoas gostavam da presença de Jesus. Pastor, mas a minha personalidade é introvertida. Irmão, personalidade não muda, mas pode ser melhorada. Personalidade não muda na sua totalidade. Você vai preservar durante toda a sua vida quem é fleumático, quem é melancólico, quem é sanguíneo, quem é colérico, vai preservar. Os coléricos, eles possuem, por exemplo, criatividade. Eles vão preservar isso durante toda a vida. Mas aquilo que não é legal, o Espírito Santo vai tratando. Então você que tem dificuldade, mas você vai tratando isso aí. Deus vai tratar isso aí com você. E você vai abordar as pessoas como Daniel abordou o seu agente de morte que chegou na sua casa. Com educação, com urbanismo, né? Com respeito. Eu disse agora há pouco que o respeito é uma chave universal. O respeito é uma senha de acesso a todos os corações. Se você respeita uma criança, ela percebeu que você respeitou ela. Se você respeita um velho, ele percebeu que você respeitou. Se você respeita um asiático, um africano, seja onde for, o respeito é uma chave universal. Então, quanto mais santo você for, mais cheio de Deus. Pastor, eu falo em línguas estranhas. Pastor, eu profetizo. Você pode ter todos os carismas do Espírito, mas você precisa ter esse manejo com gente. Nós não podemos nos isolar. E a partir desse entendimento, como Cristo, Mateus capítulo 9, Jesus percorria
as cidades, percorria, e ele percebia as moléstias e enfermidades entre o povo. Ele se relacionava com gente. Então, o ministério de Jesus, ele tinha essa base tridimensional. Primeiro Deus, depois os discípulos, e os discípulos eram o seu gueto social, era a sua zona. Nós temos a nossa zona de conforto, os nossos amigos, aonde a gente se dá bem. Coisa boa é pregar dentro de igreja, não é, irmãos? É bom pregar dentro da igreja, climatizado, microfone, a gente reclama com o sonoplasta. Melhor aí, sonoplasta. O sonoplasta fica fazendo oração contrária às vezes com um pregador muito chato, não é isso? É bom, aqui os pastores agradecem, recebem bem, glória a Deus. Mas Jesus nos mostra no seu ministério que ele tinha um movimento para fora do seu núcleo de conforto, que eram os seus discípulos ali. Ele tinha um movimento para alcançar os demais, e é por isso que nós encontramos as lágrimas de Cristo no texto que lemos. Jesus chorou pela cidade. Nós precisamos ter essa compaixão, nós precisamos ter essa misericórdia. Enquanto nós não entendermos isso, nós iremos trabalhar de forma ineficaz. No livro Missões Urbanas, nós citamos na página 51 e 52, nessas duas páginas, nós tratamos aí sobre as astutas ciladas em relação às cidades. E nós vamos citar aqui, não vamos comentar todos os tópicos, mas vamos citar. Letra A, na página 51, a modernidade líquida e a desconstrução de valores basilares. Esse é o tema da cidade, a multiplicidade de verdades. Hoje, se você não for persistente numa abordagem, o cidadão diz: essa daí é a tua verdade, eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade. A verdade que tu tens sobre casamento é a tua verdade, eu tenho outra verdade. A verdade que tu tens sobre morte é uma, eu tenho outra verdade. Isso aí é uma característica da modernidade líquida, que é os tempos que nós estamos vivendo. E a gente precisa entender desse assunto, saber que esse assunto é presente na cidade, para que a gente estabeleça a verdade absoluta do Evangelho, de forma séria, respeitosa, consistente, persistente. E aqui eu alerto os irmãos que são pragmáticos demais. O que é o pragmatismo? O pragmatismo é a escravidão do agora. O pragmatismo é a busca por resultados rápidos, prontos, fast food. O pragmatismo é a cultura contrária à escada, é a cultura do elevador, eu quero agora. Se você tem essa cultura, se você tem isso na sua mente, você é pragmático. Você vai ter dificuldade no trabalho missionário, porque o trabalho missionário não funciona para quem está em busca de números somente. Eu recebi uma equipe de evangelismo à época da igreja que eu trabalhava, e essa equipe fez um trabalho, e eu destaco o mérito, o esforço, mas cada grupo queria apresentar resultados mais eficazes, mais impressionantes, e eu com cuidado percebi aquilo ali, fiquei calado, e nós pegamos uma lista enorme de endereços para o discipulado. Irmãos, para nossa tristeza, mais de 80% daquelas pessoas não tinham confessado a Jesus como Salvador. Muitos tinham pedido a oração para se livrar do evangelista, para ele ir embora logo, sair da porta. Outros tinham pedido oração por cura divina. Outros tinham pedido oração por porta de emprego e foram contabilizados como conversos. E nós, nessas visitas para o discipulado e a acolhida, detectamos que aquele trabalho tinha a deficiência, a disfunção do pragmatismo. E nós precisamos entender que o remédio é bom. Diga comigo assim: o remédio é bom. Não precisa superdosagem. O remédio é bom. Você chegou na casa do vizinho, você está na blitz evangelística, você está no jantar, o irmão falou comigo aqui que Deus está despertando no coração dele essa estratégia.
Aqui no intervalo ele me disse, vai reunir os vizinhos, oferecer um café da manhã, depois oferecer um jantar. Jesus já está movimentando as engrenagens. Glória a Jesus. Então, você vai atrair alguém nessa ideia, nessa estratégia que Deus está te revelando, que Deus está te conduzindo. Mas não seja pragmático. Vai ter alguém que vai precisar da segunda abordagem, da terceira visita, da quarta. E eu vou te dizer uma coisa: tem alguns que você talvez não veja nem sequer aceitando a Jesus. Quem sabe eles vão aceitar Jesus em outro estado, em outro país. Quem sabe nós iremos partir para a eternidade se Jesus não voltar logo. Talvez sejam nossos filhos que vão orar por eles, confessando a Jesus como Salvador. Aleluia. Mas eu só quero que você entenda que nós não podemos ser pragmáticos. Nós não podemos desejar que tudo aconteça na primeira evangelismo, na primeira visita. Irmãos, eu estou plantando a minha 8ª igreja, disse aqui que nunca substituí um pastor. Estou plantando a 8ª igreja. E tem situações que a gente chora, que a gente acompanha, que a gente espera, que a gente insiste. Aí eu lembro da frase de Hudson Taylor, no livro Heróis da Fé, lançado pela CPAD de Orlando Boyer. Hudson Taylor diz que a obra de Deus começa difícil. Diga comigo, a obra de Deus começa difícil. Como é que a obra de Deus começa? Difícil. E depois ela se torna impossível. Depois ela se torna o quê? Impossível. E somente depois que ela se torna impossível, é aí que ela é feita, é aí que a coisa acontece, é aí que as almas se rendem a Cristo, e é aí que a resposta chega. Então quem é pragmático, depois vai pedir clemência. Não era isso que eu queria, estou tendo uma crise, estou doente emocional, me traga de volta, eu entrego essa congregação, não quero mais trabalhar. Porque são pessoas que criam expectativas do momento. E esse trabalho que nós estamos aqui nos armando para realizar, esse trabalho precisa de tempo. Às vezes a gente aborda alguém, pastor Júnior Glauber, e a gente ora para aquela pessoa aceitando a Jesus. Mas aquilo ali, irmãos, é parte do trabalho. Já tinha alguém que começou a evangelizar ele muito tempo antes. Tem uma mãe orando por aquele jovem que você orou no carnaval há décadas, orando por ele. Aleluia. Irmãos, nós somos o quartel-general de Deus, e não somos o único. Existem inúmeras, centenas de igrejas, missionários, obreiros trabalhando, distribuindo panfleto, mandando mensagem nas redes sociais, e o trabalho, as engrenagens estão se movendo, e a qualquer momento esta pessoa vai se entregar para Jesus, vai ser o ganhador de almas. Eu acredito assim. Outro desafio das cidades é que há um incentivo deliberado de estilo de vida pecaminoso. Existe um incentivo. Isso não é coisa de agora. Há mais de 20 anos atrás eu estava numa escola e eu vi uma professora de religião. No intervalo da aula ela olhou para uma jovem da sala e perguntou se aquela moça já tinha tido experiências íntimas, e a moça respondeu na frente dos demais alunos, isso há mais de 20 anos atrás, não. E o conselho daquela professora, que era de religião, para aquela moça: procura o teu namorado, vai para um motel, seja feliz, tu não sabe se vai estar vivo amanhã. O ensino deturpado de uma pessoa que era uma referência, que os alunos tinham como referência, encaminhando a pessoa a uma vida inconsequente. Existe esse incentivo e ele se concentra nas cidades. Existe a problemática da ideologia de gênero, que é uma ditadura de minorias, é um assunto muito debatido, já tivemos uma oficina sobre isso, não vamos adentrar. A proliferação de seitas satanistas, está na letra D. Promiscuidade, letra F. Acessibilidade facilitada a boates, prostíbulos. Letra G, fortalezas culturais. Letra H, violência. Letra I, avanço da comercialização de drogas ilícitas. Ditadura dos padrões de estética. Ditadura
dos padrões de estética. Existem pessoas infelizes, porque o outdoor, aonde ele passa, indo para a escola, indo para a igreja, os outdoors apresentam um padrão, e muitas pessoas estão doentes porque ainda não se sentiram incluídas neste padrão. Na letra K, tecnologias de imersão que isolam as pessoas. A juventude entende muito bem, existe o avanço aí do metaverso, aonde muitos estão desconectados da vida real, enfurnados num quarto. A minha esposa lembra, nós temos um bairro na nossa cidade chamado Bairro das Flores, e eu fui visitar um casal novo convertido, e a irmã disse, eu perguntei, cadê o rapaz? Olha, que tinha um jovem, eu quero ver o seu filho. E ela disse, pastor, pelo amor de Deus, eu tenho medo de levar o senhor no quarto dele, ele é agressivo. E aquilo ali desafiou o meu coração, senão eu tenho que ver esse camarada. Desafiou o meu ser, senão eu quero ver. Pastor, e ela toda com medo, preocupada, o cidadão, enclausurado dentro de um quarto, perante um computador, com celular, com internet, com Wi-Fi. E quando a mãe dele tentava entrar nesse mundo dele, ele reagia com violência. E eu entrei, conversei, ele não respondia. Perguntei por que ele não tinha ido para a igreja acompanhando seus pais. Ele disse, eu estou sem sapato. Eu disse, eu vou te dar um sapato. Ele olhou para a mãe dele e fez assim, como se dissesse para ela, não tire ele daqui, fecha a porta. Eu disse, eu vou sair, mas eu quero orar por ti aqui. Eu orei por aquele jovem. Eu orei. Liberei ali uma palavra de comando, de autoridade no nome de Jesus. Nós oramos ali. E quando ele abriu o olho, olhou para mim, eu disse assim, cuida da tua mãe. Tu sabe que ela já sofreu muito. Tu deve ajudar, protegê-la, não gerar insegurança para ela, tu deve gerar segurança. E liberei aquela palavra olhando no olho dele, falei com firmeza. Mas essa é a realidade de muitos. As cidades possuem milhões de pessoas nas sombras esquecidas. E Deus nos dará estratégia, Deus nos dará direção. A Bíblia diz em Mateus capítulo 9, Jesus andando nas cidades, descobria moléstias e enfermidades. Ele descobria pessoas, como diz o texto bíblico, lunáticas, tinha o homem da mão mirrada, tinha a mulher encurvada, todo tipo de enfermidade. Hoje nós temos as enfermidades contemporâneas, ansiedade, depressão. Eu dei aula um período à noite e tinha uma senhora na turma que estudava comigo, que ela sentava, olhava para as janelas e ela ia e fechava todas as janelas. Ela tinha medo da movimentação que estava lá fora. Quando ela sentava e havia as janelas fechadas, era ativado nela um segundo medo. Ela tinha medo de lugar fechado, ela ia e abria todas as janelas. A princípio os alunos ficavam sorrindo daquela senhora, mas no meu coração eu clamava a misericórdia de Deus em favor daquela vida. Na hora do intervalo, se ela ia para o pátio, ela tinha medo daquele volume de pessoas. Se ela voltava para a sala, ela tinha medo de ficar na sala. São as enfermidades e moléstias dos dias que nós estamos vivendo. E eu quero dizer para você que nós estamos combatendo toda visão de pessimismo com os próximos anos da igreja na terra. Tem gente dizendo, o que será da igreja? Eu estou pregando isso direto, irmãos. Jesus está potencializando a igreja está sendo aparelhada. É a igreja que vai ganhar esse povo, irmão. As estratégias Deus está revelando. Os médicos que tem na igreja, os psicanalistas que tem na igreja, os advogados que tem na igreja, os cabeleireiros que tem na igreja, os mutirões sociais. Essas pessoas vão sair dessas sombras malignas, aonde estão escondidas, vão em busca de alguém que vai mexer nas suas unhas. Aleluia! Eu e a minha esposa realizamos trabalhos assim, localiza as irmãs da igreja que sabem cuidar de unhas, manicure, pedicure, e elas ofertam esse trabalho gratuitamente uma vez no ano. Já fizemos isso algumas vezes. Outras cuidam de cabelos, e muitas mulheres em busca de autoestima, elas vão ali envergonhadas receber aquele serviço gratuito. Mas enquanto estamos cuidando do corpo, tem alguém com violão cantando hino, aleluia, 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 cantando
Cristo. E as pessoas que foram em busca de um cuidado para a sua mão, aleluia, de um cuidado para o seu cabelo, recebem um cuidado do coração, o remédio da alma, que é a palavra de Deus. Oh glória! Esse adolescente que está na tua casa, que tu está pagando essa faculdade, fique tranquilo, você está investindo pesado. Ele é o ganhador de alma do amanhã. Pastor João Negrão, se Jesus não voltar por esses dias, por esses anos, quando os nossos corpos forem colocados no túmulo, a igreja de Jesus não vai acabar na terra coisa nenhuma. Deus está inflamando nossos filhos, netos e gerações. Aleluia! E nós não vamos desistir das cidades, porque as cidades estão na mira do Evangelho. Oh glória! Aleluia! 1 de Pedro 5, 8 a 9. Satanás investe com o propósito de destruir. Lucas 8 e 12. Ele busca impedir as pessoas de receberem a palavra. Mateus 13, 35. Ele dissemina heresias com o propósito de confundir. 2 de Paulo aos Coríntios 11, 13. Ele difunde o engano através de performances extravagantes, falsamente atribuídas a Deus. As cidades estão cheias de milagreiros, promessas terríveis. Próximo da minha casa, eu era um adolescente na época, eu ia para a igreja várias vezes no dia. Nos finais de semana, tinha uma parente minha que olhava, ela contabilizava, depois ela ia me reclamar: meu filho, tu vai enlouquecer nesse negócio de igreja, tu vai na igreja mais 6 vezes no domingo. Eu ia para a EBD, ia para o ensaio do coral, ia para a reunião de liderança, ia para o evangelismo. E ela acertou mesmo, irmão. Eu não estou certamente não, mas eu sou um instrumento para a glória do nome de Jesus. Eu já percebi que a mente não é mais a mesma, mas para a glória de Deus nós temos visto casais se reconciliando, desistindo do divórcio, pessoas aceitando a Jesus como Salvador, igrejas nascendo. Aquele menino que ia para a igreja 6, 8 vezes no domingo era alguém que estava sendo metabolizado, preparado por Deus no laboratório de Deus, que é a igreja. Não reclama não, deixa o menino vir para o ensaio, deixa vir para a igreja, deixa o marido vir. Tinha uma irmã que dizia assim: tu vai te mudar para a casa do pastor. Era sempre o marido dela: vai te mudar para a casa do pastor agora, o pastor é teu pai, tu só quer saber do pastor. E o irmão era um sobrevivente da cocaína. Quando ele se sentia ameaçado, ele era um adicto, ex-adicto. A Organização Mundial da Saúde diz que a adicção, a dependência química, é uma enfermidade incurável. Se o camarada pode estar 15 anos sem usar, ele ainda vai ser ameaçado, ainda vai vir aquela vontade. E esse cidadão, quando ele se sentia ameaçado, ele lembrava de quem? Pastor. Ele não podia estar dormindo. Ele metia a mão no portão: pastor, pastor, porque ele queria ter companhia, porque ele se sentia seguro. E a irmã braba: irmão, tem uma mulherzinha assim, misericórdia. Acredito que aqui não tem não. Tu só quer viver na casa do pastor, vai se mudar. E um dia eu fui para um culto, e aquela irmã entrou com um menino, ela era bem branca, e ela entrou com o rosto vermelho, de chorar, com a bebê no colo, sozinha. E o meu coração bateu mais forte, porque nós estávamos invertidos há quase 2 anos naquele homem. E eu disse: aconteceu uma desgraça, aconteceu uma tragédia. O que foi que houve? E ela chorando, passou o culto chorando. Quando eu cheguei, ela disse: eu não sei onde ele está. Ele pegou o dinheiro. E já tinha uma ligação perdida. A primeira ligação que ela fez foi para mim. E eu estava me organizando para ir para o culto, não vi a ligação. Levei ela para casa, deixei ela com a Érica e a criança. Deixei ela lá em casa, e mais alguns irmãos da igreja. Fomos nos pontos de parar, dos locais onde o pessoal fica, mas ele não estava lá. Fomos em vários lugares, a gente gritava o nome dele, chamava. E lá às 4 da manhã meu telefone tocou, e ele me ligou pedindo ajuda. O dinheiro dele tinha acabado, o traficante jogou ele num lugar, só autorizou ele fazer uma ligação. E eu fui buscá-lo. Irmão, aquela irmã nunca mais reclamou dele ir para a igreja. Nunca mais. Meu filho, tu vai para a igreja hoje? Tu já falou com o pastor hoje? Tu já ligou para o pastor hoje, meu filho?
E nós pelejamos com ele mais alguns anos, ajudando. Então, Deus está aparelhando a igreja. Eu não vejo uma igreja fraca nos próximos anos, não, irmão. Não vejo. Não vejo. A igreja primitiva era forte, eles eram fortes, mas quando você procura força nos discípulos, eles atribuem a Cristo. Pedro e João na porta do templo dizem: só tu está olhando para nós esperando alguma coisa, mas nós não temos, porque nós não somos fortes. Aqui não tem ouro, aqui não tem prata, mas o que nós temos, isso nós te damos em nome de Jesus. Levanta e anda. Aleluia! E hoje a igreja continua tendo o poder do nome de Jesus. O nome de Jesus ainda está conosco. Quem confirma isso? Levante a mão, levante. Isso, o nome de Jesus ainda está em nossos lábios e nosso coração. Oh, glória a Deus. Aleluia. Então isso é importante a gente meditar sobre isso. Então existem falsos pregadores fazendo promessas, tentando confundir, né? E eu comecei a citar isso aqui, tinha uma igreja perto da minha casa e o pastor de lá, no intervalo, ele ficava com aqueles games antigos quadrados, né? Brincando, e eu achava estranho, porque aquilo era impensável na Assembleia de Deus, meu amigo. E eu olhava para o pastor daquela igreja lá, e ele num videogame balançando uma cadeira, e até que um dia ele viu que eu estava observando, ele assustou, jogou o videogame na gaveta, e ganhou por de mim. Disse: e aí, irmão, tu quer uma oração? Eu disse: rapaz, o camarada desse orar por mim. Aí enfraquece a amizade desse jeito aí. Aí ele começou a conversar e tal, e disse assim: tu está trabalhando? Eu disse: eu estava trabalhando, mas a minha mãe pediu para me sair, porque eu estava trabalhando na escola. Quando eu terminar agora o ensino médio, aí eu vou trabalhar. Aí ele disse: está errado, tem que prosperar. Aí empurrou a teologia da prosperidade, queria orar, disse que eu tinha um encosto, que eu tinha saído do trabalho, era por causa do encosto. Eu disse: por encosto da minha mãe, foi ela que pediu. Mas lá, então existem esses falsos milagreiros, pessoas que são personagens no púlpito, às vezes, fazendo promessas. A minha sogra estava comigo esses dias, e ela disse que tinha um pregador lá na igreja onde ela congrega, e ela disse: meu filho, eu estava impressionado porque ele acertava os nomes das pessoas. Ela ficou impressionada com aquilo, aí ela disse que foi observar bem de pertinho. Irmão, em igreja tem crente que observa bem de pertinho. Eu vou dizer um negócio para vocês, que vocês fiquem espertos, crente observa. Aí ela disse que aquele pregador escolhia aquelas pessoas que já estavam emocionadas, chorando, não é? Todo mundo tinha um problema, daí a pessoa identificava ali, chegava, puxava pelo braço: qual é o seu nome? No pé do ouvido: qual é o seu nome aqui? Aí a pessoa dizia: Maria. E aí ele metia outra história pelo meio, está tendo uma resposta, uma porta aberta, e lá no final ele dizia: quem é Maria do Amparo da Silva? Tal. E a pessoa: eu estou chorando. E a minha sogra, eu disse: rapaz, eu sabia que a minha sogra era um bocado de coisa, agora detetive, meu amigo. Cada dia mais eu me surpreendo com a minha sogra, detetive. Eu foi esperto com ela. Então isso existe, há uma grande concentração, esse povo se concentra nas cidades, são empresários da religião. Mas Deus também tem nas cidades o seu remanescente, que tem escola dominical, culto de ensino, simpósio preparatório, e é essa igreja que vai abalar os quatro cantos dessa cidade na unção e na força do Espírito Santo. Eu quero citar aqui algumas estratégias. Pequenos grupos são estratégias. Pequenos grupos. Tem gente, se você citar uma célula, é bizarro, está repreendido, queimado. Isso é uma questão cultural, denominacional. Culto da família, culto no lar, não é? Lá na nossa igreja nós chamamos núcleos de multiplicação. Tem um casal que cuida dos núcleos de multiplicação, faz a escala, a temática, treina e espalha o povo para dirigir os núcleos às sextas-feiras. Tem gente que não vai na igreja, mas vai na tua casa. Diga para o teu vizinho: tem gente que nunca vai na igreja, mas ele vai na tua casa. Tem gente que vai se sentir honrado em receber um convite teu para ir na casa, vai se sentir muito bem. E eu quero dizer para vocês que grandes fenômenos da igreja cristã aconteceram não em templos, mas em lares.
Você vê que a igreja cristã só vai ter templo depois do ano 270 para frente, lá depois da conversão de Constantino. Constantino se converte, não vou entrar no mérito da conversão de Constantino, isso aqui é história, é outro assunto. E nessa conversão ele patrocina a igreja cristã e torna a igreja cristã, o cristianismo, a religião oficial do império. E ele constrói templos e doa templos. Aí é que a igreja vai saber o que é congregar em templos. Antes disso, se você chegasse em Éfeso, aonde é a igreja, iam te levar para uma casa. Leia Romanos 16. Romanos 16, Paulo vai agradecer irmãos que hospedavam a igreja na sua casa. E o Pentecostes, que todos nós aqui somos crias do Pentecostes. O Pentecostes começou aonde? Pastor, no cenáculo. Eu até um tempo desse eu achava que o cenáculo era uma igreja bonita desse jeito aqui. Até que um dia, lendo um comentário cultural, o cenáculo nada mais era que uma sala de uma casa. Casa de João Marcos. É a mesma onde acontece o Pentecostes, é a mesma onde o povo estava orando para Pedro. Cessou, era no cenáculo, era uma casa. O Pentecostes começou em uma casa. A nossa casa é uma extensão do reino de Deus. Aleluia. Paulo teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, foi ou não foi? Mas aonde ele recebeu o Espírito Santo? Em uma casa. Foi lá que o servo de Deus, mesmo com medo, né? Senhor, eu já ouvi tanta coisa a respeito. Tu tem certeza que é para me orar por esse camarada? Eu vou orar, mas com o olho fechado e outro aberto. Chegou e estendeu a mão sobre Saulo, e ele voltou a enxergar e foi cheio do Espírito Santo. Oh, glória. Foi uma casa. Pedro está preso e o povo está orando por ele em uma casa, uma oração familiar. Em uma casa, e Pedro, o povo orando, solta Pedro, e Pedro a meia hora batendo na porta lá fora, no centro do Sereno, né? Batendo na porta. Eu já estou aqui, gente, pelo amor de Deus. Aí, não é ele não, é a alma dele. Olha, Pedro, rapaz, tu é vivo, não estou morto não. Batendo na porta. Levante a mão direita, levante a mão. Tem orações que Deus vai responder mais rápido do que você imagina. Quem crê? Você toma posse dessa. Tem oração que Deus vai responder mais rápido do que você imagina. A resposta já estava na porta, irmão. Na porta. Bendito seja Deus. Então esse negócio de culto familiar, às vezes a gente olha e isso é fraco. Não. A grande potência do Evangelho Pentecostes, porque há muitos anos atrás surgiu, foi divulgado no Brasil, no jornal Mensageiro da Paz, uma matéria que o título era, eu li isso, ainda era solteiro: o pentecostalismo vai salvar o protestantismo. O pentecostalismo, irmãos, é uma onda que ninguém segura. Os dons do Espírito, a manifestação do poder de Deus. E isso começou numa casa. Então os núcleos familiares, culto da família, esses evangelismos hilários, eles são poderosos. E não é novidade, às vezes, irmão, o pastor chegou com uma ideia nova. Não são novidades, não. Isso é estratégia da igreja primitiva. Se tu chegasse em Corinto, eu quero ir na igreja, eles te levariam ao lar. Os nossos irmãos em alguns países do mundo, que aqui no Brasil tem gente que está mais ligado no artigo 5º da Constituição do que na própria Bíblia, né? Não, olha aqui o artigo 5º me dá o direito, o local de culto é inviolável, eu posso ir e vir e tal. Mas tem lugar aí, meu amigo, que não tem artigo 5º coisa nenhuma. E lá a igreja de Cristo continua avançando na China, na Coreia do Norte, em muitos lugares. E a igreja, eu citei agora há pouco, há 20 anos atrás, tinha 3.000 cultos familiares em Pequim, meu irmão. E hoje, você não tem ideia de quanto tem, não tem como quantificar hoje. Mas a igreja está crescendo, é uma estratégia poderosa. É poderosa. Bendito seja Deus para sempre. Evangelismo de rua. Vai ter bairro que ainda dá de fazer, outros não dá. Alguns condomínios às vezes não tem como, a dinâmica não funciona. Mas aonde pode ter evangelismo de rua, temos que ir para as ruas, pregar o evangelho, ensinar isso aos nossos filhos. Eles precisam ver, a gente tem que passar a tocha para os nossos filhos. Eles têm que participar dessa dinâmica. Eventos culturais.
apresentação musical nas praças. Já estamos caminhando para a conclusão. Peças teatrais, tem gente que não suporta uma pregação de 20 minutos, mas ele acha bonito uma peça. A performance daquele ator, daquela atriz. E a igreja tem esses talentos, tem essas pessoas que podem fazer uma peça teatral do bom samaritano, da crucificação de Cristo, da ressurreição. A igreja pode exibir artes, filmes. Aqui no Brasil existe uma aldeia indígena, aqui no Amazonas. Eu estive presente em um seminário na cidade de Timon, e um pregador estava lá, um missionário, ele levou um filme de Jesus, traduziu para a língua daquela etnia, e ele apresentou lá, irmãos, e os índios, com as suas vestes culturais, sendo batizados com o Espírito Santo assistindo. Aleluia, aleluia. A igreja pode fazer isso nas cidades. Tem alguém que vai gostar, tem alguém que vai encostar. Para cada peixe tem uma isca. Para cada peixe. Se a gente achar que a única isca é a igreja, nós vamos ficar aqui consagrando filho de crente, casando crente, enterrando crente que morre, e não vamos ganhar mais almas para Cristo. Mas Deus tem uma estratégia. Alguém vai entregar agasalho, outro vai exibir um filme, outro vai pegar um violão e cantar na esquina, na praça. Mas para cada peixe tem uma isca. E os pescadores estão aqui na renascença nesta noite, em nome de Jesus. Festival de comida, irmão. Tem gente que só vai um dia encostar na igreja para puxar pelo estômago. Eu não gosto de pastor. Eu não gosto de crente. Essa mulher de crente de igreja eu não gosto. Eu não gosto de jovem de igreja. Eu me uma feijoadazinha. E aí, um feijão tropeiro. E um arroz de carreteiro. Aí você vai, um arroz com cuchá. Tem gente, você acha que aquela galera que estava atrás de Jesus ali, ele está atrás de teologia, ortodoxia, confissão doutrinária de Westminster? Não, irmão, isso aí é nós que faz essas coisas. Eles queriam o quê, meu santo? Diga. Pão. Eles queriam comer. Aleluia. Chama um vizinho para a tua casa para comer. Ele vai ser arrastado para Jesus pelo estômago. Tem um café com graça aqui, pastor? Tem café com graça aqui. Já entenderam o mistério, já pegaram a senha. Tem pecador, cheio de pecado, cheio de mazela, mas ele tem um estômago, né? Ele tem um estômagozinho, e a igreja vai pegar ele pelo estômago. Amém ou não amém? Quem está no culto, levante a mão e diga glória a Deus. Tem que se movimentar. Aí aqui eu vou dizer uma coisa interessante aqui. Até líderes, plantadores de igreja precisam entender isso aqui. Eu já vi gente dizer assim, não tem condição. Não, recurso não dá. Deixa eu dizer uma coisa aqui. A visão precede o recurso. Diga comigo, a visão precede o recurso. Se você precisa primeiro, de dinheiro para desenvolver a visão, na verdade você não tem a visão e você não vai desenvolver a visão. A visão não começa com dinheiro, a visão começa simples e puramente na visão. Se você tem a visão, vai aparecer a condição. Se você tem a visão de ter um carro de som, uma caminhonete, segura a conversa na visão. Segura, eu vou ter, eu já estou vendo. Faz um desenho, pede aí um arquiteto da igreja para fazer o desenho, cola na parede, materializa a visão. Abacuque escreveu, ele se escreve em letras para quem passar correndo, leia a visão. Todo dia entra, eu não tenho o recurso, mas eu já tenho a visão chegou na frente. Deus vai colocar no teu caminho, na tua estrada, um doido, corajoso, que sabe fazer som, caixa de som, vai mandar um eletricista de alto, e nos próximos anos tu vai estar pregando aí na caminhonete missionária e ganhando almas para Jesus. Cutuca assim com o cotovelo o vizinho e diga para ele aí, começa na visão, é na visão. Se tu não tem visão, tu pode ser rico. A pobreza não é a falta de dinheiro, a pobreza é a falta de visão. Os ganhadores de Mega Sena, ganhadores aí de reality show, pergunte eles aí 2 anos, onde é que eles estão 2 anos depois? Estão dependendo de alguém para ajudar. Acabaram por quê? Porque receberam o dinheiro, mas não tinham a visão. Agora quem tem visão, o pastor disse que anda aqui na cidade, aqui vai dar uma igreja bem aqui.
Aleluia. Ô glória, eu, a minha esposa sabe que a gente tem, pastor, nós também temos esse mesmo problema mental. A gente anda, a gente vê uma usina, a gente vê uma loja, Casas Bahia, não sabemos, rapaz, que dava uma igreja. Oh, aleluia. Se você tiver a visão, o recurso vai chegar. Se você tiver a visão, o recurso vai chegar. Pergunta para mim assim, pastor, e onde é que o dinheiro vem? Um dia levaram uma questão para Jesus, eu vou dizer o nome de onde é que o dinheiro vem. Levaram uma questão para Jesus, e a questão era tributo, era uma questão que envolvia política, né? Política, Senhor, é para dar tributo a César, nós temos que dar tributo e tal. Aí Jesus, que não perdia tempo, respondeu a pergunta no aspecto político, no aspecto teológico, e foi missiológico na sua resposta. Ele disse, vai lá, pega um peixe, abre a barriga do peixe, a moeda vai estar dentro. Mas ele não tinha dito para aquele povo que eles seriam pescadores de vida, de alma, de pessoas. Ô glória, ele não tinha dito isso. Então está aí a ceia. Jesus estava dizendo assim, quem quer dinheiro para construir suas catedrais, suas igrejas, centro comunitário, casa de reabilitação, você quer dinheiro para isso? Então vai no mar, vai aonde as vidas, lança rede, pesca, 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 porque nessa pesca vai vir alguém, na barriga desse peixe vai vir a moeda. Ô glória. Eu orei por um garimpeiro um dia que chegou desesperado, pastor, pegaram minhas máquinas, tocaram fogo, ore por mim. Aí nós oramos por ele, 9 horas da noite, estava eu e um irmão chamado Alessandro na igreja, preocupado, na época era um salão alugado, não tinha um complemento, e eu orei pelo garimpeiro, o garimpeiro assim meio bêbado e tal, e ele meteu a mão no bolso, pastor, aqui irmão, era o complemento do aluguel. Oramos pela família do garimpeiro, eu e minha esposa visitamos algumas vezes, oramos, a esposa aceitou Jesus, ele não aceitou não, mas a esposa aceitou Jesus. Aí esses dias eu estava assim meio preocupado, a gente está pagando, nós cobrimos 18, o templo vai ter 12 por 25, a gente cobriu emergencialmente 18 metros de telha termoacústica. Quando eu disse isso a primeira vez, a turma, não, mas eu sei que a moeda vem na barriga do peixe. Cobrimos de telha termoacústica e não estava completando a parcela mês passado. E o meu telefone tocou, irmão. O garimpeiro salvou meu número. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Diga para o teu vizinho aí, alguém vai salvar teu número. Vai dar certo esse não. Fica com medo, não. Tem gente aí, não divulga meu número. Ô, chiqueza. O meu eu divulgo. Vai. Se eu não gostar do que tiver dizendo, eu bloqueio. Não tenho recurso para bloquear. Vai pro inferno, se estiver me perturbando. Mas o garimpeiro ligou e disse, pastor, passa a chave Pix. Eu disse, meu amigo, ela chega aí agora. Chegou a parcela do teto. Ô glória a Deus. Tem que ter visão para ganhar. Não é dinheiro não, é visão. É visão. Se você tem a visão, o recurso vai te acompanhar. Onde tu for, vai acompanhar o recurso. Vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. Em nome de Jesus. Serviços comunitários, irmãos. A igreja vai arrebentar isso aí. Vai arrebentar. Serviços comunitários. Projetos sociais, distribuição de alimentos, programas de moradias. Eu conheço igrejas aqui no Maranhão que estão fazendo casas para ajudar pessoas, limpeza de rua. Eu conheço uma igreja onde o pastor reuniu os jovens para fazer um serviço social. Vamos cuidar da rua aqui. Ninguém ficou reclamando de prefeitura, criticando, fazendo protesto. Não foram lá, pegaram um carro, pintaram meio fio. E alguns coleguinhas não crentes começaram a encostar, reconheceram que era amigo da escola, começaram a pintar. E ali a igreja vai se envolvendo, aleluia, com aquelas pessoas, para a glória do bendito nome de Jesus Cristo. Quem pode, diga amém. Nós vamos citar aqui os tipos de igreja que existem na cidade. Primeiro existe a igreja contra a cidade. Diga comigo. Primeiro existe a igreja contra a cidade. Existem pastores com essa visão, crentes com essa visão, igrejas com essa visão. Eles pegam a sua Bíblia, passam aqui, aí vê e vão repreender. Sai daqui, Satanás, tem o diabo daquele pé de planta ali. Aqui nessa boate, a igreja contra a cidade. Eles são inimigos da cidade. Eles estão na cidade, eles são inimigos. Eles têm ódio daquela cidade. Sai ali, meu Deus, que Sodoma é essa? O Satanás tomou de conta. E eles, quando eles entram na igreja,
querido, cheguei na igreja, estou cheirando a enxofre aqui. Meu Deus, aqui sim, Jesus, aqui é o lugar. Existe isso. E quando essas igrejas, esses crentes, tudo de morrerem, se Deus não tiver misericórdia desses, eles ficaram vazios, esses templos. Porque eles são igrejas contra a cidade. Atos 8:8, Filipe pregava o evangelho, e a Bíblia diz, e havia grande alegria na cidade. Grande alegria na cidade. Primeiro tópico aqui, igreja contra a cidade. Pois não, meu santo? Igreja Jonas. Igreja Jonas. Não, esses aí não, Senhor. Eu pregava esse povo aí. Aí Jesus disse assim, aí Deus permite crescer uma aboboreira, depois chega a vermezinha e come a aboboreira. Aí disse assim, olha, os vegetais me obedecem porque a aboboreira nasceu. Os vermes me obedecem porque o verme comeu a aboboreira e tu é o desobediente. Tu é pior que esse verme aí. Olha, desobediência é uma forte lástima. Estejamos atentos. Então, igreja contra a cidade. Letra B, igreja da cidade, é outro extremo. É outro extremo. A igreja não pode ser da cidade. Como assim? É aqueles crentes que desenvolveram, aqueles líderes que desenvolveram a visão do é proibido. Não, isso aí é ultrapassado, a nossa vibe é outra e tal. E tudo aí vem tudo, e de tudo quanto é jeito, irmão, tem tanta aberração por aí. O primeiro, igreja contra a cidade. Errado também. Agora a igreja da cidade se entregar. Esses que pensam assim, eles confundiram a necessidade de ser envolvente com ser envolvido. Nós temos que ser envolventes, mas não podemos ser envolvidos com o mundo. Tem que ser envolvente. Os nossos crentes, você jovem universitário, você tem que tirar as melhores notas. Teu professor tem que olhar para ti com respeito. Nós temos que nos posicionar, porque aí nós vamos criar esse envolvimento. As pessoas vão querer estar perto de nós. Bendito seja Deus para sempre. Então a igreja não pode ser absorvida pela cidade. Ninguém sabe mais o que é igreja, o que não é ali. Pode tudo naquela igreja. Não, calma aí. A igreja não pode ser da cidade. Outra coisa, a igreja não pode estar acima da cidade. Não, meu amigo, eu não preciso mais nem pregar não, porque isso aqui vai pegar fogo tudo. E eu já estou, minha cabeça já está no céu. Eu ando agora falando em língua estranha 24 horas. Se tu me perguntar que hora é, eu respondo em línguas estranhas, porque a minha espiritualidade é outro nível. Se tu não entende, fica de canto, que eu sou outro nível. Aí ele é acima da cidade, ele não se preocupa mais com nada, já está ali em outro mundo. Também não podemos ter essa postura, igreja acima da cidade. Eles são os alienados, totalmente alheios. Existe a igreja a favor da cidade, que é uma igreja que, na tentativa de contextualizar, perdeu a sua visão autêntica. Se tornou uma instituição simplesmente social, de boas obras, e não há mais a pregação das sentenças necessárias do Evangelho, a pregação da verdade, porque em algum momento do discipulado, em algum momento da pregação, nós vamos ter que dizer para estas pessoas que elas têm que se arrepender. Então essa igreja muito a favor da cidade, ela perde a sua autenticidade. E em último lugar, existe a igreja relevante. Diga comigo, igreja relevante. Só vocês, 1, 2, 3. Primeira coisa que a igreja relevante, ela prega o céu, mas ela também prega o poder de Deus para o hoje. David Yong-Chu foi em uma favela pregar, pastor da Coreia do Sul, já faleceu, pastor da maior igreja local do mundo. E ele chegou em uma favela e ele falou do céu para uma senhora. Ele disse: olha, quando você morrer, se você for crente, você vai para o céu. Jesus voltar, você vai para o céu e tal. E aquela senhora com vários filhos, abandonada pelo marido, passando necessidade, ela diz para David Yong-Chu: eu não estou querendo esse céu que eu vou ter somente quando eu morrer. Eu preciso de um céu agora, porque os meus filhos estão famintos, a minha casa não tem nada, eu quero esse céu agora. E ele ficou com vergonha, ele disse: meu Deus, eu estou pregando um céu só para quando as pessoas morrerem. Meu Deus do céu. E ele foi, pediu ajuda a alguns irmãos, encheu uma caminhonete de comida e levou o céu para aquela casa. Aleluia. Tem gente, irmãos, que eles vão receber a mensagem do Evangelho com o estômago cheio, bem melhor, para a glória de Deus. Isso é compaixão, isso é misericórdia.
do céu. E ela disse: eu quero esse povo, porque esse povo trouxe o céu para minha casa. O céu para ela era ver os filhos sentados a uma mesa comendo, porque há dias eles pediam comida e não tinham. Temos que ter essa compaixão. A igreja relevante, ela tem uma visão positiva e inspiradora. Ela está vendo jovens sendo drogados, ela está vendo pessoas nas ruas, mas ela está tendo uma visão: Deus vai mudar essa realidade. Eu peguei o plantão do amanhecer no carnaval com a Érica. Eu disse: Érica, nós vamos no plantão do amanhecer. Eu disse para os irmãos: me coloca no plantão do amanhecer. Nós vamos ficar de 5 da manhã até 7 horas, era 2 horas. E eu fui, e os jovens não queriam me ouvir. Estava passando uma galera nova, voltando dos bailes, e eles não queriam me ouvir. Só eu e a Érica, tinha chovido, nós ligamos o som, e nós levantamos a mão e começamos a orar e dizer: estão passando aqui hoje sob efeito de drogas, de álcool, mas vão ser salvos, Jesus vai salvá-los, essa realidade vai ser transformada pelo poder do Evangelho. Começamos a orar. A igreja relevante, ela pode ver o caos, mas no meio do caos, ela vê a mão de Deus se movendo. Ema na setura maia ré. Oh glória, quem pode levantar a sua mão e pelo menos por 15 segundos adorar? Enquanto você adora, Jesus está trazendo essa graça. Oh pastor Joné Glauber, eu estou vindo o reforço de Deus tomando aqui. Segura a mão, se você puder, levante as duas mãos, isso. Se você puder, levante as duas. A graça de Deus está vindo a estratégia, está vindo o renovo, está vindo sobre a sua vida, está vindo sobre você. Receba, Deus vai te usar para evangelizar os surdos dessa cidade. Deus vai te usar para evangelizar médicos, acadêmicos, moradores de rua. Deus vai te usar pelo poder do Espírito Santo. Quem toma posse dessa palavra, ofereça para Jesus o melhor glória que você pode. Está com o violão aí, Sam? Já vamos concluir. Está com o violão aí? Pega ele aí, Sam. Já vamos concluir. Eu sei que vocês sabem mais do que eu, já vou começar. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Você pode continuar. Sobre as águas com abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Quem deseja ser usado? Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Se coloque de pé. Como um farol, cante comigo. Como um farol.
vizinho e diga para ele: tu és o recurso que Deus vai usar. Diga para ele: essa energia às vezes falta Wi-Fi, o microfone às vezes acaba a bateria, às vezes não tem som, não tem caixa de som, mas eu quero dizer para você que o Espírito Santo que está dentro de você nunca vai te abandonar. Você tem uma energia que Jesus colocou em você, irmãos, e a ligação original não é gato, não é gambiarra. Essa energia aí foi acesa no Calvário. Jesus te ganhou e você está aceso pela presença do Espírito Santo. Tu és o farol. Você vai segurar um cartaz em uma avenida de São Luís, e esse cartaz vai levar uma mensagem para dentro de uma caminhonete, para dentro de um ônibus, e a chama vai acender. Já começou, pastor General, já começou. O negócio aqui está mais sério do que você pensa. Receba essa graça, receba esse renovo. A batalha séria, Maria. Seja cheio, seja cheio. Deixa Jesus encher. Deixa Jesus encher. Deixa Jesus encher. Fale em mistérios. Seja cheio da presença de Deus. Eu finalizo aqui. Olhe para cá, olhe para cá. Diga comigo: a igreja relevante vai conquistar a cidade. Abra as mãos assim para diferentes direções e diga assim: a igreja relevante vai conquistar a cidade. Em último lugar, a igreja relevante assume o domínio geográfico. Diga conosco: o meu pai, a minha cidade não é do diabo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno e não do maligno. Essa cidade é da igreja que está sendo aparelhada pelos dons espirituais. Jesus me mostrou aqui, meus irmãos. Jesus está me mostrando a visão espiritual. Eu estou vendo coisas de Deus aqui, pessoas dentro de casas, visitas, cartazes, peças teatrais, apresentação musicais, acadêmicos das universidades. A igreja vai conquistar a cidade pelo poder do Evangelho. Pelo poder do Evangelho. Daniel Berg e Gunavigre não vai ressuscitar, não vão ressuscitar de jeito nenhum. Para fazer o nosso trabalho, não. Billy Graham não vai ressuscitar. Essa é a minha vez, é a sua vez. Essa é a nossa vez. Nós não vamos fazer feio. A nossa geração será marcada por um avivamento de salvação de alma.